Atenção, estamos ao vivo com o Dr. Roberto Calil explicando o estado de saúde do presidente da República. O sangramento até mais importante. Foi submetido a uma ressonância magnética que comprovou o sangramento e discutido com a equipe médica, com o Dr. Rogério Tuma, Dr. Suzuki, Dr. Marcos Stavres, se optou pelo procedimento cirúrgico. Então, durante a noite, o presidente foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, aqui nessa unidade, foi submetido a uma cirurgia para drenagem do hematoma, do sangramento do cérebro. O presidente evoluiu bem, já chegou da cirurgia praticamente acordado, foi estubado, encontra-se agora estável, conversando normalmente, se alimentando e deverá ficar em observação aí nos próximos dias. Perguntas? 9h15, nós estamos aqui meu nome é Fábio Menegatti, acompanhando a coletiva de imprensa. Vamos ouvir as perguntas. Essa hemorragia, necessariamente, ela foi em qual região? Ela foi no cérebro? Foi numa parte mais exterior? Para que nós possamos ter uma noção melhor. Obrigado. A cirurgia não foi muito longa, em torno de 2 horas. O sangramento está situado entre o cérebro e a meninge, embaixo da membrana chamada dura mater. Foi um sangramento espontâneo tardio. O sangramento estava situado entre o cérebro e a membrana meníngia, chamada dura mater. Ele comprimiu o cérebro, ele foi removido, o cérebro está descomprimido e ele está com as funções neurológicas preservadas. Seguimos aqui ao vivo na CNN Brasil. Você acompanha neste momento a coletiva de imprensa da equipe médica do presidente da República. Queria saber se existe essa região tem relação com algum tipo de possível problema. Tem associação com a fala, com o movimento? Isso pode gerar algum problema depois? Não, nada. O presidente não teve sequela alguma, nem alteração de movimento, absolutamente nada. Tanto é que ele está estável, conversando normalmente e se alimentando. E em quais condições que o presidente chegou na cirurgia? Ele estava consciente, inconsciente? Consciente. Nós fomos pegar no aeroporto. A doutora Ana pode até te falar, ela trouxe o presidente, assim que ele chegou, eu entrei até no avião, o presidente consciente estava em pé, inclusive. Você quer comentar alguma coisa? Então, eu acompanhei o presidente desde a saída do palácio, fizemos os exames no Hospital Sírio de Brasília, decidimos em conjunto transferir para o Sírio de São Paulo. Durante todo o percurso, tanto de ambulância quanto no percurso aéreo, o presidente esteve lúcido, orientado, conversando, da mesma forma como se encontra agora, lúcido, orientado, conversando e comendo. Esse hematoma tem relação com a queda anterior? Rogério. Tem. Ele teve a queda, na queda ele fez uma contusão cerebral e ele fez a coleção dos 2 lados. Depois essa coleção absorveu, mas enquanto a dura, as fibras da dura não colam, acaba tendo trabéculas de vasos pequenininhos, venosos, que ligam uma folha da meninge à outra. E aí, quando, na fase de absorção, às vezes fica mais liquefeito o sangramento e ele acaba absorvendo mais água e estira o vasozinho e pode ter um sangramento tardio. Isso pode acontecer meses depois. Ele já tinha absorvido o primeiro sangramento e aí acabou tendo um segundo, mas é tudo provavelmente consequente à queda. Michele de Mello. Por esse motivo é que o presidente estava liberado pela equipe médica, ter uma atividade normal, mas em observação e programação de realizar os exames que ele ia realizar de qualquer dia de semana que vem, exame de rotina.
Michele de Mello, da RT TV aqui. Justamente eu queria seguir nesse assunto, se esse tipo de hematoma, de situação, se é comum para pessoas que passaram pelo tipo de procedimento cirúrgico que o presidente passou depois da queda do 19 de outubro, e se agora vai haver algum tipo de outros cuidados específicos que ele vai ter que ter nesses próximos dias, qual que é a expectativa em relação à recuperação do presidente nesses próximos dias? Restrições, enfim. Esse é um tipo de complicação comum, pode acontecer, principalmente em pessoas de maior idade. E o que acontece é que a pessoa tem a queda, às vezes ela nem lembra e o hematoma pode aparecer meses depois. Como o presidente foi bem acompanhado, quer dizer, a gente fez exames de rotina, nós conseguimos ver a evolução toda do hematoma sendo diminuído e depois, quando ele começou a ter a queixa de dor de cabeça ontem, ele acabou repetindo a tomografia, a gente pôde comparar com o exame anterior e percebeu que o hematoma aumentou. Mas o que chama atenção é que às vezes as pessoas caem, batem a cabeça, esquecem desse evento e depois de algumas semanas ou até meses mudam o comportamento, ficam fracas de um lado e o que está acontecendo é que o sangramento está comprimindo o cérebro. Por favor, Renato Biares, TV Globo, queria que você explicasse, confirmasse se o processo cirúrgico foi uma craniotomia mesmo, se puder explicar didaticamente como é que é esse processo, retirada de osso, recolocação, e também uma previsão de alta, restabelecimento do presidente. Mauro, quer responder? Mauro. O nome técnico desse procedimento chama-se trepanação, traduzindo uma pequena perfuração no crânio, são orifícios pequenos, por onde são introduzidos, no caso, um único dreno. É um procedimento relativamente padrão em neurocirurgia, não é uma abertura, uma violação do crânio importante, e cursa geralmente com a cicatrização espontânea dessa abertura, sem necessidade de nenhuma outra intervenção futura para fechamento, algo relativamente comum em neurocirurgia. Está correto falar em craniotomia? Termo técnico é trepanação. Craniotomia não. Craniotomia não é que esteja errado, é que geralmente a gente usa esse termo para aberturas maiores. Doutores, bom dia. Doutora Ana, bom dia. Antônio Timóteo, repórter da revista Exame. Queria entender qual o prazo que o presidente deve ficar internado, por quantos dias deve ficar em observação, e gostaria de saber quem o acompanha. A primeira-dama, alguns ministros, assessores, quem está com o presidente? Não tem visitantes. A primeira-dama acompanhou desde Brasília até aqui. É a única acompanhante. E o tempo de internação, se tudo correr bem, como está correndo, né, ele deve retornar a Brasília no começo da semana. Próxima semana. Provavelmente. Tudo depende dessa evolução. Então, um dia mais, um dia menos, mas a previsão é que o presidente esteja em Brasília na semana que vem. Oi, bom dia, Carolina do Estadão. Eu só queria entender se ele teve mais algum sintoma, além da dor de cabeça, como é que estava isso nos últimos dias? Ele começou a sentir, ele começou a ficar meio mal-estar, um estado meio gripal, se achou até que fosse, né, um quadro menos importante, evidentemente. Ninguém esperava um quadro que estava um pouco congesto, um estado meio gripal, né? Mas mesmo assim, como ele teve, obviamente, a queda, e como ele continuava em acompanhamento médico, nós optamos por realizar todos os exames, tomografia, ressonância, imediatamente. Oi, tudo bem? Arthur Guimarães, aqui da Folha. Só para confirmar uma coisa, é internado até segunda-feira, né? Não tem prazo. Provavelmente ele ficará alguns dias no hospital, terá alta e retorna para Brasília. Perfeito. Eu queria entender se o presidente Lula, depois do acidente em outubro, tem o risco de ele ficar sofrendo complicações como essa ao longo do tempo. Não. Na verdade, o hematoma está entre o crânio, entre o osso e o cérebro. Ele não tem machucado no cérebro. A prontidão no procedimento, quer dizer, a gente fez o procedimento para que esse hematoma não comprima o cérebro.
Então ele fica sem sequela, o cérebro está livre de qualquer compressão ou lesão. Não. O hematoma foi drenado. Total. Importante que ele não teve lesão no cérebro. O hematoma, o sangramento não era dentro do cérebro, fora do cérebro. E foi drenado totalmente. Esse hematoma é o mesmo de antes? Tinha começado a crescer e depois voltou a crescer? Ressangrou. E por que ele volta a crescer? Existe uma explicação? É porque o hematoma fica entre duas folhas da meninge. E o hematoma tem hemácia, é denso. Ele absorve líquido. Na hora que ele absorve líquido, quando ele vai virar aquele sangue pisado, mais liquefeito, ele expande um pouco. E na hora que ele expande, ele estira vasozinhos que estão ligando uma parte da meninge à outra. E aí esses vasos estiram e podem se romper. Aí faz um sangramento em outro tempo. Então é uma luta entre a cicatrização e esse inchaço. Às vezes a cicatrização ganha e o paciente tem o hematoma, absorve, cola as duas folhas e ele não tem mais nada. E às vezes não, isso vai acontecendo, sangra um pouquinho, melhora, sangra um pouco mais e às vezes tem um sangramento mais abrupto. Quando tem um sangramento mais abrupto, ele expande rápido, aí o cérebro não se adapta, aí aparece o sintoma. É o que aconteceu. O Marcos queria só complementar alguma explicação. Dependendo do estado dele, ele volta a algumas atividades. Claro que começa devagar, mas ele pode voltar às atividades dele. Ele vai ficar essas 48 horas na UTI, né? Isso em observação. Como disse, nesse momento ele está bem, está se alimentando, está consciente, está normal. É mais por precaução. O Marcos pode explicar até o dreno que ele está direitinho, Marcos. Esse hematoma fica dentro de uma cápsula. Esse hematoma fica dentro de uma cápsula. E essa cápsula é muito vascularizada. O organismo, para se defender, envolve o coágulo antigo. E vai absorvendo, ele vai diminuindo devagarzinho. Às vezes, durante a história, essa cápsula sangra de novo. E o hematoma que estava se cronificando, ele se agudiza. Foi o que aconteceu. Era um hematoma que estava se reabsorvendo, ele estava muito bem, e pela presença dessa cápsula, ele sangrou de novo. É uma história natural desse tipo de lesão. É uma lesão compressiva, ela não lesa o cérebro diretamente. O dreno é colocado porque a cápsula não é retirada. E ela pode babar, sangrar um pouquinho ainda. Então a gente deixa um dreno para fora até que a secreção que saia ou pare ou seja limpinha. Senhores, bom dia. Tiago Muniz da Rádio Band News FM. Eu queria perguntar então o seguinte: essa condição do presidente, ela vai ter que ser acompanhada pelo resto da vida dele? Não. Ele tem a possibilidade de ter um novo sangramento, uma nova hemorragia do gênero, como nós tivemos? É a primeira pergunta. E a segunda, ele vai ter algum impedimento de viagens de avião ou viagens internacionais, como aconteceu na primeira ocorrência? Nestes dias, claro, vai ficar internado. Depois não, volta à vida normal. Como já foi retirado o coágulo, a cápsula, como o professor Rogério Tuma falou, tende a fechar. Gruda um lado no outro. E quando gruda, o risco de sangramento diminui muito. Doutor Calil. Fica para fora 24, 48, 72 horas, um caninho por onde sai o sangue. Não. Cápsula é um envoltório. Como se fosse uma almofada cheia de sangue. Uma almofada com uma cápsula. Doutor. Essa questão de haver uma nova hemorragia, isso não deve acontecer mais, doutor? Medicina não existe não deve acontecer. Não existe não, nem certeza. Muito pouco provável. Porque foi drenado completamente. Então a chance, quer dizer, o que aconteceu 2 meses depois pode acontecer, mas não é uma coisa mais rara de acontecer. Não é uma coisa comum você ver 2 meses depois. Pode acontecer. Só pergunta, tudo pode, mas muito pouco provável. Foi drenado. Né? Doutor. Não, nenhuma. Não, complicações, ele não teve nenhuma lesão cerebral. Ele não tem comprometimento cerebral. Então o risco de lesão é 0.
Considerando a idade avançada do presidente, que tem 79 anos, o quanto os senhores estimam que esse problema da cicatrização pode finalmente estar finalizado e ele não precisar mais fazer exames de rotina para acompanhar? Ou quanto tempo ele vai continuar ainda fazendo esses exames que vocês estão acompanhando desde a queda e tal? Teoricamente, por pouco tempo. Isso não vai ficar, não é que ele vai ficar a cada semana fazendo tomografia. É a recuperação natural de uma cirurgia, depois é feito o controle e ele vai tocar a vida dele. Pessoal, vamos organizar a próxima e eu passo o microfone para o próximo, tá bom? Doutores, essa cápsula, ela ficava exatamente no local onde houve a batida? Não, é isso que eu gostaria de saber. Qual era a posição que ela ficava? E se existe, por exemplo, um tamanho? Como que a gente pode definir? Quantos centímetros? Como é que é isso? Quando você bate a cabeça e chacoalha a cabeça assim para frente e para trás, o sangramento não é no local da batida, ele é causado pelo chacoalhão do cérebro. O sangramento foi aqui, porque o cérebro se desloca dentro do crânio. Da primeira vez? Da primeira vez. E aí se forma a cápsula em volta. Agora, então, ela está mais parceiro? Isto. Sempre foi. Aqui, aqui. Fininho. 3 centímetros, lá. Seguimos acompanhando não, algum período nosso. Ele está hospitalizado, isso é coerência. Médica do presidente Depois ele vai retomar a vida dele normal. Veja, ele não teve nenhum comprometimento do cérebro. Doutor, bom dia. Fabiola do UOL. Por favor, o senhor disse que o presidente se alimentou hoje de manhã, que ele está passando bem. Gostaria de saber como foram as primeiras horas do dia, se ele teve oportunidade de conversar alguma coisa com o senhor e se são 48 horas na UTI por precaução, só para confirmar. Obrigada. Ele conversou normalmente comigo, entende o que aconteceu, perguntas normais de um paciente que é submetido a um procedimento cirúrgico. E o fato de ficar na UTI monitorizado é mais, obviamente, segurança, é protocolo. Ana Paula Neves, aqui da Record, tudo bem? Doutores, eu gostaria só de reforçar com vocês que repetissem, por favor, então, a localização desse hematoma, só para a gente depois fazer isso em arte, na televisão, para ficar bem claro, o tamanho certinho, a queda, quando ele sofreu, ele bateu a parte de trás da cabeça, né? Essa explicação que o doutor deu foi boa, só para tentar finalizar isso de forma melhor para a gente, para depois a gente colocar isso numa arte, por favor. O hematoma é frontoparietal. Assim. Frontoparietal. Em cima do lobo frontal e do lobo parietal. De um lado só. Do lado esquerdo. Oi, doutor, tudo bem? Aqui é a Bruna Salles do Metrópolis. Queria entender, por favor, se o dreno, se ele ainda está com o presidente Lula e por quanto tempo vai continuar? Entre 1 e 3 dias. Obrigada. Gente, vamos fazer mais 2 perguntas e aí depois a gente encerra, tá bom? Doutor, Eric da CNBC. O senhor disse que o presidente Lula está conversando, está consciente. Ele já perguntou, por exemplo, de trabalho, já pediu para ligar para algum assessor, está preocupado com isso ou por enquanto ele está tranquilo, só tentando repousar? Não, o presidente está tranquilo, repousar, nada de trabalho por enquanto. Perguntas normais. De um paciente que acabou de ser submetido a uma cirurgia. Eu queria entender por que o Círio de Brasília não estava preparado para atender essa intercorrência. O Círio de Brasília estava preparado para atender essa intercorrência. Por que ele então teve opção da equipe médica. Opção da equipe médica. Mas por que tem aqui que não tem lá? De novo, o Círio de Brasília tem todas as condições de fazer o procedimento, por opção da equipe médica. E queria saber se a esposa do presidente está com ele. Sim, o tempo inteiro. Obrigada. Inclusive na viagem, inclusive na ambulância, o tempo inteiro a dona Janja está ao lado do presidente. Obrigado, doutores. Pessoal... Espera aí, Espera um pouquinho. Espera um pouquinho, mais uma pergunta e eu encerro. Eu queria entender se já tinha essa previsão de que algo como isso pudesse acontecer. Previsão, não, existia uma cautela em relação a exames de rotina, por isso que ele vem em observação, fazendo exames de rotina, teve a liberação inicial e ia ser submetido até na próxima semana ao exame de rotina. Doutor, mas na UTI, vocês podem
Não só a esposa dele, como a esposa de qualquer paciente na UTI humanizado do Hospital Sírio-Libanês, a família pode ficar junto. Doutor, para confirmar, o tamanho do hematoma era 3 centímetros mesmo? 3 centímetros. Bom, eu quero... Não tem relação com o tempo de UTI. Ele pode sair da UTI com dreno. Bom, queria dizer para vocês que acho que foi tudo esclarecido. Nós vamos lançar... boletins médicos não vai ter mais hoje. Vocês vão ter boletins médicos diários pela manhã. E, evidentemente, qualquer novidade, vocês vão ser comunicados. Como sempre, o presidente pede que tudo em relação à saúde dele seja comunicado, evidentemente, a vocês e à população. Sempre de uma maneira clara e direta, a pedido do presidente, porque, obviamente, essa coletiva foi feita com autorização do presidente e da dona Janja, da primeira-dama. Então, de novo, tanto ela como o presidente fazem questão que as coisas sejam bem claras e colocadas para vocês. Então, eu acho que foi bem esclarecido. Se tiverem detalhes técnicos da equipe médica que acompanhou o presidente desde a queda até agora. Então, boletins médicos diários, evidentemente, se tiver alguma novidade mais relevante, nós vamos conversar. Muito obrigado.